pessoal, tudo jóia com vocês? Hoje eu vim trazer uma aula gratuita para vocês que vão fazer a prova da segunda fase de Direito do Trabalho. E a temática que nós vamos falar aqui hoje, ela é de extrema importância para a sua aprovação e está relacionada a como resolver questões abertas da segunda fase de Direito do Trabalho, mesmo sem saber nada do conteúdo, mesmo sem dominar o conteúdo. E mais que isso, eu vou trazer para vocês como você deve trazer a resposta da questão aberta para que você tenha a sua resposta pontuada de acordo com o quesito da FGV. Porque a gente sabe que a maioria dos candidatos que é reprovado, ele sabe o conteúdo, ele domina o conteúdo, ele decorou ali aquele tanto de direito material, coloca a resposta correta, mas a FGV simplesmente zera a questão aberta do candidato, porque o candidato não colocou de acordo com o quesito da FGV. A gente escuta muito por aí que a FGV não aceita a resposta dos candidatos, só que você não precisa ter bola de cristal para escrever da forma como a FGV quer que você escreva. Existe uma técnica que você deve usar e é essa técnica que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Como responder questões abertas de acordo com o padrão da FGV sem saber nada do conteúdo. E aí, pessoal, inicialmente eu quero trazer para vocês como nós vamos desenvolver a técnica de responder questões abertas. Vem comigo. Primeira coisa que você vai fazer, claro, é ler o exercício com atenção. Você vai ler o exercício com calma, grifando ali as partes que você entende que é pertinente. Logo depois da leitura ali do exercício e durante a leitura, eu quero que você encontre as palavras-chave ali daquele exercício. As palavras-chave, gente, elas sempre vão estar relacionadas ao direito material ou direito processual. Então, o exercício, ele vai trazer ali, se ele está falando sobre horas extras, sobre adicional de insalubridade, sobre acordo, sobre homologação de acordo. O exercício em si da FGV é sempre um caso concreto. E é imprescindível que você, quando estiver lendo esse exercício, você vá grifando ali quais são as palavras-chave, porque são essas palavras que vão te ajudar a procurar no índice remissivo. Eu quero que você entenda o seguinte: muitos de vocês têm grande dificuldade em responder questão aberta, ficam muito ansiosos para resolver as questões abertas, porque vocês não entendem o tempo que você precisa e o tempo que você vai ter no dia da prova para responder essa questão aberta. Isso é muito importante, pessoal, pelo seguinte: vocês ficam muito afobados em encontrar a resposta. Então, normalmente, vocês leem a questão aberta, procuram ali na CLT 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo e já começam a ficar afobados, desorientados. Fala, pelo amor de Deus, eu não sei, eu não vou conseguir resolver essa prova, eu não vou ser aprovado de novo, e aí vira aquele caos. Por quê? Vocês não têm consciência do tempo que vocês vão ter durante a prova para fazer essa questão aberta. E eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês vão ter, em média, para fazer cada letra de cada questão, 15 minutos. Então, a nossa prova da segunda fase da OAB, ela tem 4 questões abertas, 2 letras cada questão. Então, são 8 letras, tá ok? Você vai ter 15 minutos para responder, em média, 15 minutos para responder cada letra. Ou seja, para fazer cada questão aberta no dia da prova da OAB, você vai ter, em média, 30 minutos. 30 minutos para ler o exercício com calma, reler o exercício, marcar as palavras-chave e procurar no índice remissivo. O índice remissivo da sua CLT é seu braço direito e esquerdo, sua perna direita e esquerda e a sua cabeça para a prova da segunda fase, pessoal. Você não precisa dominar todo o conteúdo. Vocês encontram grandes dificuldades porque vocês sempre fazem as questões tentando buscar na cabeça de vocês aquele conteúdo. Então, quando vocês não aprenderam um conteúdo, vocês não conseguem resolver a questão, vocês ficam travados. E a verdade é que você não precisa decorar o conteúdo, a verdade é que você não precisa dominar o conteúdo. Você consegue encontrar qualquer resposta de questão aberta através do índice remissivo. Mas, para você ter tranquilidade para fazer isso, você precisa fazer a preparação desde agora, treinando de acordo com a realidade. Por quê? Se você não treina agora de acordo com a realidade, se você não coloca no cronômetro ali os 15 minutos para cada letra,
Vai chegar no dia da prova e você vai ficar afobado. Vai passar 1 minuto e você já vai estar afobado porque você não sabe. Leu o exercício, verificou que não sabe aquele conteúdo, que não aprendeu, que não decorou aquela temática, começa a ficar ansioso, aí já passa para a próxima questão, porque fala, essa eu não sei, eu já vou olhar a próxima para ver se eu sei. E aquilo ali vai gerando um ciclo de ansiedade louco que vai te impedir de conseguir a sua aprovação, porque o emocional conta muito no dia da prova. Então, eu preciso que vocês, desde já, tenham a consciência de como acontece na realidade, como você deve fazer o exercício e a questão aberta lá no dia da prova. Mas para você fazer certo, com tranquilidade no dia da prova, a gente precisa treinar desde agora, tá? Então, sem afobamento, sempre que você for fazer questões abertas, eu quero que você coloque no cronômetro, é 15 minutos. 15 minutos para você ler a questão, encontrar as palavras-chave, procurar no índice remissivo por letra, ou seja, cada questão aberta você tem em média 30 minutos para resolver no dia da prova. Eu não quero você procurando 3 minutos no índice remissivo, já começando a ficar desorientado e pulando para a próxima questão, porque essa não é a realidade. A gente tem condições de procurar por um tempo hábil no dia da prova e que você com certeza vai encontrar a resposta, tá? Então, quando você leu o exercício, marcou ali as palavras-chave, eu quero que você entenda qual que é a estrutura de resposta. Leu o exercício, marcou as palavras-chave, porque essas palavras-chave, elas vão ser essenciais para você procurar no índice emissivo. E aí, depois, na hora de você escrever sua questão, Isa, como que eu escrevo a minha resposta? Como que eu faço uma resposta que vai blindar a minha resposta para eu conseguir total e a FGV não me tirar nenhum décimo? Vamos lá para nossa estrutura de resposta padrão. Você vai começar sempre respondendo o que foi perguntado. Isa, mas isso é muito óbvio. Você acha que a gente é bobo? Não, gente. Vocês não respondem o que foi perguntado. Quando tem uma questão aberta, vocês costumam responder a questão trazendo o artigo. Tá lá perguntando, Mariazinha tem direito a horas extras? Ou o acordo feito é válido? Aí vocês começam a resposta da questão doutrinando. O artigo tal da CLT determina isso, 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 isso. Tá errado. Não é para começar a resposta trazendo o que o dispositivo fala. Você sempre começa respondendo a questão aberta com o que foi perguntado. Então, se está perguntando, Mariazinha tem direito a horas extras? Você vai responder, sim, Mariazinha tem direito a horas extras. Ou não, Mariazinha não tem direito a horas extras. Se a pergunta foi, o acordo celebrado é válido? Você vai começar a sua resposta com, o acordo celebrado é válido. Ou o acordo celebrado não é válido. Você sempre inicia a resposta com o que foi perguntado. E, pessoal, parece que isso é óbvio, mas você pode pensar e pode olhar nas suas respostas e eu tenho certeza que você não começa respondendo com o que foi perguntado. E isso é o primeiro passo. Quando você não responde o que foi perguntado, é o primeiro passo para você colocar tudo correto e ter zerada a resposta da sua questão aberta. Então, primeira coisa, a gente vai responder o que foi perguntado. Eu não quero você iniciando respostas com o artigo tal, a súmula tal, determina não sei o que, não sei o que. Não, isso está errado. Depois que você respondeu o que foi perguntado, você vai trazer o fundamento legal, não é isso? Então, você vai apresentar na sua resposta qual é o artigo ou a OJ ou a súmula determina tal, tal e tal. Segundo passo na sua resposta da questão aberta é trazer exatamente o que o dispositivo te apresenta. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, será que aqui nesse momento eu posso copiar o dispositivo? Essa é uma grande dúvida que surge para vocês e a gente, infelizmente, tem informações equivocadas rolando aí na internet, tá? Eu posso copiar o dispositivo? Eu posso copiar o dispositivo ao responder a questão aberta? Sim, você pode copiar o dispositivo.
E aí eu quero que você entenda o seguinte, pessoal. Isa, mas eu ouvi fulano de tal falando que se eu copiar o dispositivo, eu vou ter minha questão aberta zerada. Isso não é verdade. Entendam. Isa, então quer dizer que fulano de tal tá falando mentira? Não, espera. Eu quero que vocês entendam que pode e deve copiar o dispositivo na resposta da sua questão aberta. O fato é que você não pode só fazer isso. Você não pode trazer a cópia do dispositivo e entender que a sua resposta está finalizada. Se você apenas copia o dispositivo, você vai ter a sua questão sim zerada. A FGV, ela não aceita apenas a cópia do dispositivo, mas eu quero que vocês entendam que é essencial que a gente copie o dispositivo para que você consiga contabilizar dentro do quesito da questão da FGV, do quesito de correção, as palavras corretas. Por quê? Porque a FGV ela é legalista. Então, as palavras que vão ser exigidas na sua resposta da questão aberta são as palavras, são as expressões do dispositivo. Quando você escreve o dispositivo com as suas palavras, como é ensinado por aí, quando você interpreta o dispositivo e coloca com as suas palavras, você acaba não pontuando, porque a FGV é legalista e ela vai trazer as palavras do dispositivo. Isa, beleza, então eu entendi que eu devo copiar o dispositivo, mas você disse que eu não posso só copiar o dispositivo. Então, o que eu devo fazer? Depois que você traz o fundamento legal, depois que você apresenta o fundamento legal, copiando esse fundamento legal, você vai contextualizar aquele artigo no caso concreto. Eu quero que vocês entendam que a pergunta da FGV é sempre um caso concreto, sempre está atrelada a um caso concreto. Então, depois que você trouxe a cópia do dispositivo, você vai iniciar a próxima frase com a expressão no caso. Então, vejam só, são 3 passos que você precisa dar rumo a uma questão aberta com nota máxima. O primeiro passo é responder o que foi perguntado. Sim, não, é válido, não é válido, é possível, não é possível. Responda o que foi perguntado. Segundo passo, você deve trazer o dispositivo, o artigo, a súmula, OJ, a lei, que traz ali a resposta da sua questão. Nesse momento, você pode e deve copiar o dispositivo, porque as palavras que estão naquele dispositivo estarão no quesito da FGV. E como terceiro passo para finalizar e fechar e blindar a resposta da sua questão aberta, você vai contextualizar, que é apresentar no caso. Então, logo depois que você faz a cópia do dispositivo, você inicia uma frase com no caso em questão. E aí, nessa frase do caso em questão, você vai demonstrar por que aquele dispositivo é a resposta do caso concreto apresentado pela FGV. Tá claro isso para vocês? Vai ficar mais claro na hora que a gente vier com as respostas das questões abertas, na hora que a gente for praticar, tá ok? Mas eu preciso que vocês tenham essa técnica bem clara na cabeça de vocês. Eu preciso que você faça um post-it, colhe aí no seu quarto, porque eu quero que você responda todas as perguntas abertas dessa forma. E aí, eu trago aqui uma exceção para vocês. Existe uma hipótese de pergunta da FGV em que você não precisa utilizar essa estrutura de resposta. Em 99% dos casos, você vai apresentar a resposta da questão aberta com essa estrutura. Mas, quando a FGV perguntar qual a medida cabível, quando a FGV perguntar qual a medida cabível, você não precisa utilizar a estrutura de resposta que a gente acabou de aprender. Então, vejam, sempre vai ter uma letra, uma ou duas letras na sua prova da segunda fase, em que a FGV vai perguntar qual a medida cabível. A FGV, ela tem padrão de perguntas, tá ok? Quando ela pergunta para você qual é a medida cabível, ela quer saber qual é a peça cabível.
Então, qual é a peça? Se é contestação, se é recurso ordinário, se é contrarrazões, se é recurso de revista. Todas as vezes que a FGV pergunta qual a medida cabível, você deve responder qual é a peça. É isso que ela quer saber. É muito importante que a gente conheça os padrões de pergunta da FGV, porque a gente tem padrão de pergunta que cai em toda prova e você precisa dominar o que a FGV quer saber com aquela pergunta. Quando ela te perguntar qual é a medida cabível, ela quer saber qual é a peça. E aí, quando a FGV te fizer essa pergunta, você vai responder qual é a peça e você vai colocar qual é o dispositivo, sem necessidade de usar a estrutura de resposta que a gente acabou de aprender. Então, vamos supor que a medida cabível seja contrarrazões. Se a FGV perguntar qual a medida cabível e a resposta é contrarrazões, você vai responder contrarrazões, artigo 900 da CLT. Isso é só isso? Em menos de uma linha eu vou responder a pergunta? Isso mesmo. Todas as vezes que a FGV te perguntar qual é a medida cabível, você não precisa trazer a estruturação de resposta que a gente acabou de aprender. Você simplesmente vai apresentar qual é a peça e falar qual é o artigo. Com isso, você já tira total na questão, tá ok? Beleza? Para as outras formas de pergunta da FGV, para as outras perguntas, para os outros padrões de pergunta da FGV, nós vamos utilizar a estrutura. Desculpa, gente. A gente vai estudar, vai utilizar a estrutura de resposta de questão padrão, que foi a que a gente acabou de aprender, tá ok? Então, pessoal, isso daqui é essencial para que você consiga a nota máxima em questão aberta da segunda fase de direito do trabalho, tá? Em relação à cópia do dispositivo, eu quero trazer mais uma informação aqui para vocês. Quando eu falo que você pode e deve trazer a cópia do dispositivo, vocês sempre me perguntam o seguinte: Isa, eu vou copiar todo o dispositivo ou só parte dele? Será que eu posso resumir o dispositivo? Porque às vezes, pessoal, tem artigo, tem súmula que é muito grande. E aí você fica assim, nós vou ter que copiar tudo? Prestem atenção. Quando eu falo que você pode e deve copiar o dispositivo, eu quero dizer para vocês que você pode tanto trazer ele completo, quanto também trazer partes ou então resumir, desde que você resuma utilizando as palavras do dispositivo. Eu não quero você resumindo com as suas palavrinhas. Eu não quero você interpretando o dispositivo e escrevendo com as suas palavras. Não são as suas palavras que a FGV vai pontuar. Ela vai pontuar as palavras do dispositivo. Então, o dispositivo apresentado, ele é o norte para você colocar as palavras que vão ser pontuadas pela FGV. Então, pode resumir? Pode, desde que você utilize, resumir com as palavras do dispositivo. Pode escrever apenas parte, Isa? Pode, desde que você apresente uma parte, a parte do dispositivo que é relevante ali para aquela pergunta, né, gente? Porque às vezes o dispositivo, ele tem muita coisa ali apresentada nele que não tem a ver com o caso concreto. Às vezes ele traz muita informação. E aí, você pode sim trazer sua parte. Não é obrigatório que você copie. Agora, se o dispositivo ele é muito pequenininho e ele já traz tudo que você precisa para responder a questão, aí você copia o dispositivo todo, tá ok? Você vai verificar ali de acordo com o caso concreto. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, agora, a gente vai treinar responder algumas questões para você entender essa técnica correta que eu acabei de ensinar para vocês, tá bom? Bora lá. Primeira questão. Você é advogado de Rodrigo, que ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Depois de regularmente... Deixa eu mudar aqui para o marca-texto. Depois de regularmente contestado e instruído o feito, a sentença foi publicada, julgando improcedentes os pedidos formulados, fixando as custas em R$200 e indeferindo a gratuidade de justiça requerida, porque Rodrigo está trabalhando em outra empresa e recebe alto salário.
Diante da improcedência, você interpôs recurso ordinário no prazo legal, mas por descuido no preenchimento da guia própria, recolheu apenas R$ 20 de custas em vez dos 200 fixados na sentença. Em contrarrazões, a sociedade empresária requereu ao juiz de primeiro grau que fosse negado seguimento ao recurso porque deserto, haja vista a insuficiência do preparo. Considerando os fatos narrados, a previsão legal e o entendimento consolidado do TST, responda aos itens a seguir. Que requerimento você apresentaria para tentar viabilizar o recurso? Então, o que acontece? Vamos voltar agora, eu vou fazer uma segunda leitura com vocês, que é assim que vocês vão fazer no dia da prova, tá? Faz uma primeira leitura para ver ali de forma geral o que está sendo cobrado. Depois você vai fazer uma segunda leitura para você pegar os pontos chaves da questão, tá? E aí, gente, sempre que tá envolvendo questão de processo, que fala que o processo tá acontecendo, eu sempre falo para vocês desenharem, para vocês não ficarem perdidos na questão, tá? Desenharem o que tá acontecendo. Então, vejam só. Vamos lá. Ó, você é advogado de Rodrigo. Então, a primeira coisa, é importante você entender que o seu cliente é o Rodrigo. A questão já fala que você é advogado do Rodrigo. E ele ajuizou uma reclamação trabalhista. Então, eu vou escrever aqui, ó, para eu entender o que está acontecendo na questão. Então, houve uma reclamação trabalhista. Foi o Rodrigo que apresentou, que é o nosso cliente, contra o ex-empregador. Depois de regularmente contestado e instruído o feito, a sentença foi publicada. Então, já está contando para a gente, ó, que teve a reclamação, teve uma contestação, teve uma sentença. A sentença foi publicada julgando improcedentes os pedidos. Então, quer dizer que todos os pedidos foram julgados improcedentes. Então, essa sentença foi de total improcedência. É isso que o exercício está trazendo para a gente. E é importante que você desenhe para você se situar ali no que está acontecendo e não precisar ficar lendo a questão 700 vezes. Improcedentes os pedidos formulados, fixando as custas em R$ 200 e indeferindo a gratuidade de justiça requerida, porque Rodrigo está trabalhando em outra empresa e recebe alto salário. Beleza. Porque na total improcedência, o empregado ele tem que pagar custas, porque o empregado paga custas quando ele perde tudo. Como ele perdeu tudo, o juiz fixou as custas em R$ 200 e já falou que não deu a gratuidade de justiça, o que quer dizer que o empregado vai ter que pagar essas custas. Diante da improcedência, você quem? Você é o advogado. Você, a própria questão diz que a gente é o advogado Rodrigo. Você interpôs recurso ordinário no prazo legal. Então, dessa sentença, houve um RO apresentado pelo empregado. É isso que a questão está trazendo para a gente. Eu só estou desenhando o que a questão está falando, para eu não ficar perdida e não ficar 500 vezes lendo a questão. Mas, por descuido no preenchimento da guia própria, recolheu apenas R$ 20 de custas em vez de 200. Então, o juiz, ele falou que eram R$ 200 de custas e você, advogado, só recolheu R$ 20. Em contrarrazões, vejam só, vamos ver aqui. Em contrarrazões, deixa eu mudar. Em contrarrazões, a sociedade empresária requereu ao juiz de primeiro grau que fosse negado seguimento ao seu recurso, porque deserto. Haja vista a insuficiência do preparo. Então, houve uma apresentação de contrarrazões pela empresa, que está contra seu cliente, que é o Rodrigo, e ele requereu que fosse negado o seguimento ao recurso, ou seja, ele pediu que o seu recurso fosse trancado, que o juiz segurasse o seu recurso porque ele era deserto. Haja vista a insuficiência de preparo. Então, a empresa requereu que o seu recurso não podia ir para frente porque ele era deserto, porque estava faltando preparo. E aí, gente,
Preparo é custas mais depósito. Aqui nesse caso, como é o empregado que está apresentando o recurso, é só custas. E a questão trouxe pra gente que ao invés dele recolher R$200 de custa, ele só recolheu R$20. Aí a questão tá perguntando, que requerimento você apresentaria? Você quem? Você é advogado de Rodrigo. Que requerimento você apresentaria, você advogado, para tentar viabilizar o recurso? Porque a empresa tá falando que o seu recurso é errado porque ele é deserto, haja vista a insuficiência de preparo. Então vejam só, quando você chega lá na questão, vamos supor, a gente sempre parte do pressuposto que você não sabe a matéria. Quando você chega lá na questão e você não sabe, você fala assim, uai, não sei, não faço a menor ideia de por que esse recurso tem que ir pra frente. Porque a empresa tá falando que o recurso do seu cliente não pode ir pra frente. Ele tá pedindo para negar segmento. Se você não sabe a matéria, gente, e aqui a gente pressupõe que você não sabe a matéria, e aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por que a gente pressupõe que você não sabe a matéria? Primeiro, porque você não vai aprender todo o conteúdo, não é possível você aprender todo o conteúdo pra prova, né? 5 anos de direito do trabalho, direito processual do trabalho pra fazer uma prova, né? Que você estudou aí no máximo 2 meses. E ponto 2, às vezes você sabe o conteúdo, chega lá na hora da prova e dá branco. E aí, você vai errar a questão porque deu branco, porque você ficou nervoso? De forma nenhuma. Aluno meu não erra a questão porque fica nervoso. Ou então, você sabe o conteúdo, chegou lá no dia da prova, você não sabe interpretar a questão? Não, porque aqui você aprende a interpretar a questão. Ou então, você sabe o conteúdo e na hora de escrever, você vai escrever de forma que a FGV não vai aceitar a sua resposta? Não. Aqui a gente blinda a questão aberta para que você tire total. Quando você chegou nessa questão aqui e você simplesmente falou assim, não faço a menor ideia dessa temática, você vai ter que ver as palavras-chave daquela questão. E aí, pessoal, as palavras-chave, elas estão relacionadas à problemática apresentada, à pergunta apresentada. Aqui na nossa pergunta tá assim, que requerimento você apresentaria para tentar viabilizar o recurso? Que requerimento você apresentaria para tentar viabilizar o recurso? E aí, gente, o que acontece? A questão tá falando que a sociedade empresária, que é a outra parte, ela quer que negue o seu recurso, negue segmento a ele, porque não tem preparo. Então, veja só, a questão, ela fala de custas e ela fala de preparo. Vocês não concordam comigo que as temáticas que envolvem aqui essa questão, que são apresentadas, as temáticas estão no texto da própria questão, você não vai precisar inventar. Você não concorda comigo que aqui nessa questão, o cerne, o centro dessa questão, ele está falando sobre custas, porque falou que tinha que recolher 200 e recolheu só 20, então tá dando enfoque em custas, o exercício dá enfoque nas custas, e, propriamente dito, o próprio exercício fala que a empresa falou que seu recurso não pode ir para frente porque falta preparo, não é isso? Então, eu procuraria nessas duas palavras, custas e preparo. Não é isso? Porque a questão traz uma problemática sobre as custas, porque você deveria ter recolhido 200 e recolheu só 20, você é advogado do Rodrigo, e você recolheu só R$20 e era para recolher 200, então a problemática tá aí. E a própria empresa falou que seu recurso não pode ir para frente por causa do preparo. E preparo é custas mais depósito. Como aqui no caso é o empregado que é seu cliente, o depósito aqui não vai interferir. Então são as custas, a problemática são as custas. Então, quando você vê que as palavras-chave do caso concreto são custas e preparo, você vai no índice emissivo nessas palavras. Tá? Porque a problematização trazida aqui é o seguinte, olha, tinha que recolher R$200 de custo e recolheu só 20. Então, a empresa tá falando assim, olha, esse recurso seu não vai pra frente não, pode deixar esse recurso quietinho aí, ele é deserto. O que significa recurso deserto, Isa? Significa recurso que não tem preparo, tá? Ou não tem custas, ou não tem depósito, ou não tem os dois. O recurso deserto é o recurso que falta preparo. Tá ok? E aí, lá no dia da prova, Isa, eu não faço a menor ideia se isso tá certo, se isso tá errado, se tem como eu defender meu cliente, porque eu já vi, o exercício me falou que eu sou advogado do Rodrigo. E aí, eu vou abrir a minha CLT no índice emissivo, né? E vou lá, independentemente de qual a CLT que você utiliza, tá, gente? E eu vou primeiro em custas.
Deixa eu ir em custas. Custas. Beleza, cheguei aqui em custas. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Vamos voltar lá pro que a gente conversou. Quando você chega aqui em custas, qual que é o padrão de vocês? Qual que é o padrão de vocês? Vocês vão chegar em custas. Aí lá dentro de custas não vai ter um tanto de subtemazinho. O que vocês fazem lá no dia da prova? Lê o primeiro subtema. Ah, não é isso aqui não. Lê o segundo subtema. Ah, não é esse aqui também não. Lê o terceiro subtema. Ai, meu Deus do céu, eu não sei essa resposta, eu vou tomar pau, eu não vou acertar nada, eu não tô sabendo. Começa a surtar. Gente, você tem em média 15 minutos para procurar, para fazer a letra. Você tem em média 15 minutos para fazer uma letra de uma questão e você tem em média 30 minutos, meia hora para fazer uma questão aberta. Por que você lê 5 segundos do índice emissivo e já começa a surtar e já começa a querer passar para a próxima questão e já fala, não vai dar certo, eu não sei essa matéria, eu vou tomar pau de novo, é a 10ª vez que eu tô fazendo, pelo amor de Deus, gente. Enquanto vocês não entenderem que a gente precisa de técnica para resolver a prova, enquanto vocês não entenderem que a prova da FGV não mede conhecimento, enquanto vocês não entenderem que é a preparação de vocês que vai fazer você ser aprovado e não o conhecimento, vocês vão ficar enxugando gelo. Eu preciso que vocês entendam que a gente tem que ter uma técnica. A gente tem que ter uma estratégia. A gente tem que jogar o jogo da FGV. Então não adianta, porque eu falo A e vocês querem fazer Z. Aí eu falo A, você lê 5 segundos, já começa a surtar, eu não vou fazer mais isso. Nossa, eu vou largar, eu não tô sabendo nada. 15 minutos, eu quero que coloque no cronômetro. É pra ficar procurando 15 minutos. É claro que se você achar antes dos 15, achou, né, gente? Mas você tem 15 minutos pra fazer uma letra de uma questão. Só que se você for aplicar essa técnica lá no dia da prova, se você não pegar agora pra treinar utilizando essa técnica, fazendo essa técnica desde agora, você não vai conseguir executar isso no dia da prova. Você precisa, ainda dá tempo de você entender qual que é a técnica de resposta para conseguir total nas questões abertas. Mas quando eu falo para você cronometrar 15 minutos, é 15 minutos, não é 2. Porque eu falo para cronometrar 15 minutos, mas aí é preguiça, né? Vocês têm preguiça de fazer, porque demora. Vocês têm preguiça de procurar. É mais fácil desorientar e começar a surtar. Não é? É muito mais fácil problematizar a situação. Eu preciso que vocês façam aqui do jeito que eu tô falando. Quando você chegou em custas, você tem que ler todos os subtemas. Você vai ler todos os subtemas. Com calma, com tranquilidade. Aí você vai lá, lendo os subtemas. E quando você vai na leitura dos subtemas, o que você vai tentar procurar? Algo que esteja relacionado com o caso concreto. Então, você vai procurar algo que esteja relacionado com o caso concreto da questão. E aí, você vai lendo lá. Beleza. A minha CLT, gente, é a da Ariana Linhares, tá? Quem tem a da Ariana Linhares, ok. Quem não tem, vai fazer a mesma coisa que eu tô ensinando, tá? Toda CLT é a mesma coisa. Algumas têm um índice remissivo melhor, né? O da Ariana tem um índice remissivo melhor. Mas aí, caso a sua CLT não tenha alguma coisa, é só você fazer a remissão, tá ok? Mas lembrem que você pode procurar em mais de uma palavra. Não existe palavra certa para ser procurado. Igual eu falei aqui. Aqui eu procuraria em custas e em preparo. Então, vamos lá. Custas. Aí eu tô lendo lá. Acordo, audiência. Não tá falando nada de carimbo do banco. Minha questão tá falando de carimbo do banco? Não tá, então não é isso. Custas na fase de conhecimento. Custas na fase de execução. Não é fase de execução. Custas, parte vencida, às vezes poderia ser isso. Mas eu vou lendo subtemas, tentando descobrir algum subtema que esteja bem relacionado com o meu caso concreto. Porque aí daqui a pouco eu vou ensinar se você não achar nada relacionado com o seu caso concreto. Calma. Então, você vai ler. Aí eu vou ler laticínio coletivo, papapá, empregado isento de custas, não é o nosso caso. Aí, tá escrito aqui no subtema da CLT da Ariana. Insuficiência de valores.
complementação em 5 dias. Insuficiência de valores. Vamos prestar atenção. Aqui no exercício, falou que o juiz mandou recolher 200 de custas e o advogado só recolheu 20. Vocês não concordam que foi insuficiente o valor que ele recolheu? Mas vamos supor que você olhou para isso e falou assim, será que é isso? Não adianta ficar olhando para o índice emissivo, que não vai aparecer um bonequinho do índice emissivo te falando, é essa. Não, o que você tem que fazer? Você viu aqui insuficiência de valores e você pensou assim, pode ser isso. O que você vai fazer? Aqui tá assim, insuficiência de valores, complementação em 5 dias, OJ 140. Você vai ter que ir lá na OJ 140, você tem que fazer essa conferência. Parem de achar que o índice emissivo, ele vai te dar a resposta e você não vai ter que conferir. Leu aqui uma coisa que você acha que é a resposta, você vai pegar aqui, suficiência de valores, complementação em 5 dias, OJ 140. Você vai lá na OJ 140 para você ver se tem a ver com o caso em questão, porque pode ser que você vá no dispositivo e fale assim, não tem nada a ver. Bora voltar para o índice emissivo e procurar mais coisa. Vocês ficam achando que vocês vão ler o índice emissivo e a primeira coisa que vocês encontrarem é a correta. Para com isso. Você tem 15 minutos. Por isso que vocês fazem, sabe o quê? Enfiam um dispositivo que não tem nada a ver com a questão. Querem enfiar qualquer dispositivo para ficar livre da questão. Vai ficar livre da questão e reprovado. Você tem 15 minutos para procurar. Então, lê um subtema que você acha que tem a ver, vá lá e vai ler. Então, a gente vai ler essa OJ 140 aqui. Vamos ver. A OJ 140, ela fala o seguinte. Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito, somente haverá deserção. A empresa está falando que o nosso recurso é deserto. Somente haverá deserção de recurso se concedido o prazo de 5 dias. Previsto no artigo tal, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. Então, veja o seguinte. É ou não é o caso concreto da nossa questão? O juiz mandou recolher R$200. Só foi recolhido 20. Aí a empresa foi e falou assim, esse recurso é deserto. É deserto porque tá faltando custas. Era 200 e recolheu 20. Só que a OJ 140, ela tá falando o seguinte. Em caso de recolhimento insuficiente, que foi o nosso caso, tinha que recolher 200, só recolheu 20. Somente haverá deserção, então tem uma condição. A empresa já tá falando que é deserto. Esse recurso é deserto. A OJ tá falando, somente haverá deserção do recurso se concedido o prazo de 5 dias o recorrente não complementar. Então, quer dizer que o Rodrigo, ele tem que ter a oportunidade em 5 dias de complementar o que ficou faltando. Então, na letra A, que requerimento você apresentaria para tentar viabilizar o recurso? E aí, qual requerimento a gente apresentaria? O requerimento de abertura do prazo de 5 dias para complementar o valor. Porque eu só recolhi 20, mas tinha que recolher 200. Entenderam? Só que, eu não precisava saber essa matéria, mas eu preciso saber encontrar no índice emissivo. Isa, na minha CLT, aí quem tem outra CLT, procura aí onde que tá a OJ 140, tá? Nos subtemas. Aí, por exemplo, vamos supor que eu não tenha achado em custas, ou que eu tenha resolvido também confirmar em preparo, ou eu tenha procurado primeiro na palavra preparo. Não existe palavra certa. Você tem que entender que você vai fazer esse ciclo. Você vai procurar nas palavras que sejam as palavras-chave da questão. Pode ser que você procure em 3 palavras até encontrar a resposta. Mas se você não entender que esse é o processo para você encontrar a resposta correta, você vai enfiar qualquer resposta e vai ser reprovado. Se eu fosse em preparo, ao invés de em custas, lá na Dariana tá assim, preparo. A própria CLT da Ariana fala assim, o índice da Ariana, ver também depósito recursal e custas.
Então, no preparo, ela já te manda olhar em custas, fala assim, olha em custas, porque pode estar lá. Então, aqui dentro de preparo, tem multa por litigância de má-fé, nada a ver, multa prevista no artigo tal, agravo de instrumento. Não tem aqui nada relacionado com o nosso caso concreto. Por isso que eu falo com vocês que você tem que entender o processo de procura. Porque se você veio em preparo, primeiro, antes de vir em custas, você não ia achar. É pra surtar, jogar, botar fogo na CLT dentro da sala, começar a chorar, eu não vou conseguir? Não, gente. É 15 minutos que você tem pra procurar. Você tem que entender isso. E aí, você vai e iria aqui em custas, porque a própria CLT da Ariana manda isso. Se você tem outra CLT, você teria que procurar em preparo, teria que procurar em custas. Tá ok isso, pessoal? Então, olha aqui. E aí a pergunta é: que requerimento você apresentaria para tentar viabilizar o recurso? Então, aqui, ó, onde procurar no índice emissivo são as palavras-chave. E que aqui, no nosso caso, a gente procuraria em preparo e em custas. É onde a gente procuraria, tá? Agora, como que a gente ia responder essa questão? Qual que é a nossa estrutura de resposta? Estrutura de resposta. Primeiro eu respondo o que foi perguntado. É igual pré-primário, gente. Sabe lá no pré-primário, quando a gente aprendia, que a professora falava, a tia falava assim, que era pra gente responder, a gente aprendeu no pré-primário assim, responder o que foi perguntado. Tanto que ela até falava pra gente copiar a pergunta pra responder, pra não ter risco de errar. É tipo isso que você vai fazer aqui. Aí fala, nossa, Isa, mas eu vou escrever desse jeito, a prova é pra advogado. É por isso que vocês tomam pau. Porque vocês acham que vocês têm que escrever igual advogado na prova da OAB. Aí, leva ferro. A FGV, quem é inteligente somos nós. A FGV não é. A gente tem que falar com ela assim. Tem que conversar com ela como se fosse bebezinho, como se estivesse no pré-primário. Olha, FGV, você me perguntou isso? Mariazinha tem direito a hora extra? Copia a pergunta de novo. Mariazinha tem direito a horas extras. Tem que ser assim. Tá? Ninguém tá querendo que você escreva. Ninguém quer saber do seu juridiquês. Ninguém quer saber. Por isso que pessoas experientes na advocacia que já são experientes antes de serem advogados, tomam pau na OAB. E fica aí advogando pros outros e pagando dinheiro pros outros assinar a peça. É isso que acontece. Quem é bom como advogado fica trabalhando e pagando dinheiro pros outros assinar a peça porque o cara não passa na prova da OAB. Vocês querem ficar assim? Não quer. Então larga o juridiquês. Então, nós vamos escrever bobinho, igual na primeira série. Então, responde o que foi perguntado, depois traz o fundamento legal. Posso copiar, Isa? Pode e deve. E depois você contextualiza no caso concreto. Vejam só como que a gente faria aqui nesse caso. Que requerimento você apresentaria para tentar viabilizar o recurso? A nossa resposta vai ser assim, ó. O requerimento que eu apresentaria. A pergunta não é qual requerimento você apresentaria, gente. Então, você vai responder. O requerimento que eu apresentaria seria o do prazo de 5 dias para complementação das custas. Aí eu respondi, ó. A primeira coisa que eu tinha que fazer, eu fiz, que era responder o que foi perguntado. Agora o que eu tenho que fazer? Trazer o fundamento. Conforme. Podia ser uma nova frase, tá, gente? Não importa. Conforme OJ 140 da SDI 1, que determina. Aí eu vou copiar. Deixa eu até abrir aqui. Porque eu não vou colocar com as minhas palavrinhas. Não vou pôr com as minhas palavrinhas. Vou pôr com as palavrinhas que estão aqui. Pra mostrar pra vocês. Que determina que... Ó, eu vou... Que em caso de
recolhimento insuficiente de custas. Eu estou copiando. Eu não vou pôr ou do depósito, eu vou suprimir essa parte, porque a nossa questão não fala sobre depósito recursal, fala só sobre custas. Tá vendo que eu posso tirar a parte do dispositivo? Insuficiente de custas, somente haverá deserção se concedido o prazo de 5 dias, o recorrente não complementar, e comprovar o valor devido. Então, ó, deixa eu grifar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Primeiro, o requerimento que eu apresentaria seria o do prazo de 5 dias para a complementação das custas. Trouxe a resposta ao que foi perguntado. Depois, eu trouxe o dispositivo. Cópia do dispositivo. Cópia. Se concedido, ocorrer não complementar e comprovar o valor devido. Beleza? E depois, Isa, depois que eu copio o artigo, você me falou que eu tenho que contextualizar. Então, depois que eu trouxe a cópia do dispositivo, você viu que eu acabei suprimindo coisas que não eram importantes para nossa resposta, eu vou trazer o fechamento da minha questão aberta, que é trazer o no caso. Aí eu vou vir aqui pra cima, tá, gente? No caso, então, eu respondo o que foi perguntado, eu trago o dispositivo que traz o que, com as palavras do próprio dispositivo, e depois eu finalizo a minha resposta com no caso. O que é o no caso, Isa? É contextualizar. É mostrar por que esse dispositivo se adequa ao seu caso concreto. E aí, pessoal, vejam só. Aqui a empresa, a pergunta é que requerimento você apresentaria para tentar viabilizar o recurso. E a empresa tá falando que o meu recurso, ele é deserto. A empresa tá falando que o meu recurso não deve ir para frente porque ele é deserto. E tá perguntando o que a gente faria para viabilizar esse recurso. Então, a gente colocaria assim, no caso, o recurso não é deserto, pois deve antes ser aberto o prazo de 5 dias para complementação das custas. Então, eu respondo o que foi perguntado, eu trago ali o dispositivo utilizando as palavras, porque a FGV ela vai colocar o quesito de acordo com as palavras que estão no dispositivo, e eu trago aí a contextualização. Isa, mas não fica repetitivo? Porque o seu, no caso, já foi falado lá no início, que é o prazo para complementação das custas. Sim, pessoal, mas aqui, o que eu quero que vocês entendam? A técnica de resposta que eu ensino para vocês é para vocês acertarem qualquer questão aberta, é para blindar a sua resposta. Aqui nesse nosso caso, olha lá no nosso slide, aqui nesse nosso caso, se você não contextualizasse, você acabaria pontuando, porque o quesito só fala para você pedir a complementação das custas e a indicação da OJ, tá ok? Só que o que eu quero ensinar para vocês aqui, não existe uma resposta para cada pergunta, porque senão a gente teria que ter bola de cristal para saber o que a FGV vai cobrar no quesito. A minha técnica de resposta faz você acertar qualquer questão aberta
sem dominar o conteúdo e trazendo exatamente como vai estar no quesito da FGV. Não importa qual quesito que a FGV apresente, nós vamos acertar com essa estrutura de resposta. Algumas respostas vai acabar que vai ficar repetitivo, maravilhoso, porque a FGV a gente conversa igual conversa com criança. Mas você não vai correr o risco de não ter pontuada a resposta fazendo essa técnica. Mesmo que fique repetitivo, você vai fazer a estrutura de resposta de questão aberta. Responder o que foi perguntado, trazer o dispositivo e contextualizar no caso concreto. Tá bom? Não tem como, você vai blindar a sua resposta e é impossível você perder algum décimo. E você não vai sofrer o que milhares de candidatos sofrem, encontrando a OJ, encontrando a súmula, encontrando os dispositivos, colocando a resposta e a FGV simplesmente zerando. Tá ok? Quando eu falo com vocês que vocês precisam dominar as técnicas para fazer a prova de segunda fase de direito do trabalho, esse daqui é um dos pontos que você precisa dominar, que é como responder as questões abertas sem dominar o conteúdo. Como escrever no papel da forma como a FGV vai cobrar no quesito, para não ter chance da FGV inventar um quesito diferente e te tirar ponto mesmo você encontrando a resposta, pessoal. Então, independentemente de qual tenha sido a sua bagagem de estudo para a segunda fase da OAB, independentemente do quanto você já estudou, você consegue alcançar os 6 pontos em 10 pontos se você seguir essa estratégia de resolução de questão aberta, seguir a estratégia de responder qualquer tese, mesmo que de peça inédita, saber a estrutura padronizada de peças de direito do trabalho, que só são 2. Não são 5, não são 6, não são 12, não são 15. São 2 estruturas que você precisa dominar para você fazer qualquer peça na segunda fase de direito do trabalho. E você precisa também dominar a linha do tempo da fase de conhecimento e da fase de execução, para que você não erre. Em hipótese nenhuma, vocês já devem ter ouvido falar que aluno do time ISA não erra peça de forma nenhuma. Juntando tudo isso e dominando o uso da sua CLT, você consegue fazer aí, em menos de uma semana, uma preparação para que você consiga os 6 pontos em 10. E aí, o plano emergencial que eu lanço sempre, um pouco antes da prova da segunda fase da OAB, ele serve justamente para trazer todo esse arsenal que você precisa para conseguir os 6 pontos em 10, independentemente de qual tenha sido a sua bagagem. Porque aqui a gente traz a estrutura e as estratégias e as técnicas que você precisa para conseguir os 6 pontos em 10. E aí, é claro que eu não sei quanto de conteúdo de direito material e processual você sabe, então eu trago as armas que você vai utilizar, mesmo não dominando nada de direito material e nada de processo do trabalho. Quem domina as técnicas é aprovado muito mais do que quem tem só o conhecimento. A prova da segunda fase da OAB não é conhecimento, ela é uma preparação adequada. O plano emergencial, ele é aí, literalmente, como os meninos chamam, um bote salva-vidas da sua preparação. Então, ele serve para quem não conseguiu, infelizmente, ser meu aluno na fórmula da aprovação, para quem fez outro curso e está se sentindo perdido ou até ainda não está confiante para fazer a segunda fase, para quem não está conseguindo colocar no papel o que realmente deve ser colocado, porque o plano emergencial não é só estratégia, não é só técnica, mas também é um trabalho que a gente vai fazer conjunto, em que eu vou identificar como você está redigindo, a gente faz aula ao vivo, em que você pode falar no áudio, pode escrever no chat, trazer para mim como você está respondendo e eu consigo alinhar a sua rota e tudo isso em uma semana de preparação. Pessoal, o plano emergencial foi pensado justamente para você que não conseguiu fazer a fórmula da aprovação ou você que me conheceu depois de já ter comprado outro curso e eu realmente trago aí nessa uma semana tudo que você precisa para você ficar livre dessa segunda fase da OAB de uma vez por todas, tá, gente? Só que, o que acontece com o plano emergencial? São vagas limitadas. E por que são vagas limitadas, pessoal?
Não é escassez, não é pra vocês ficarem desorientados, falar, nossa, a Isa quer deixar a gente doido porque a gente tá na reta final. Não, por quê? Porque no plano emergencial eu ofereço suporte para vocês via WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp pessoal. Você pode tirar todas as dúvidas que você tiver nessa semana final. E eu já tenho a minha turma da Fórmula da Aprovação, que é claro, eu não posso deixar de prestar suporte para eles e de prestar todo o auxílio que eu presto a eles. Então eu não consigo receber todo mundo nessa última semana. As vagas são limitadas e elas finalizam aí em menos de um dia. Então, se você quer fazer parte do plano emergencial, o que você tem que fazer? Me seguir no Instagram. O Instagram é @IsadoraAtaide_ e você vai lá ter acesso ao grupo VIP do WhatsApp que nós vamos criar. Você vai entrar no grupo VIP, vai receber todas as informações e vai ter acesso ao link com condições especiais para fazer parte do plano emergencial, tá, pessoal? Quando as vagas esgotarem, a gente não consegue mais atender vocês com as condições especiais, que eu sei que muitos de vocês já investiram muito dinheiro aí em segunda fase. Eu sei que é complicado e a gente faz aí o máximo que for possível para que vocês consigam esse gás aí na reta final, tá bom? Tô esperando vocês no meu Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar por lá também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me contem, me chamem lá no Instagram e me falem se realmente fez sentido para vocês, tá bom? Um beijo e contem comigo que a sua aprovação com certeza vai ser dessa vez. Um beijo, gente!